porque há relatos, né, dizendo que ele já chegou morto no hospital. Chegou cadáver. Já chegou cadáver no hospital. Cadáver e aí, é cadáver, né, gente? Você não ressuscita E cadáver. aí nós vamos começar a entrar, depois desse julgamento, em vários outros problemas políticos e institucionais, caso seja comprovado tudo. Então, né? essa acho que é a primeira pergunta. Depois Perfeito. a segunda pergunta, por que é que o médico legista, né, ele está ali negligenciando tantos achados, como um pneumotórax bilateral, uma fratura no crânio. Nada disso, gente, está relatado no laudo necroscópico. E o que me parece muito estranho, porque assim, nós temos várias retificações, se não me engano, são 6. Eu vou trazer todas aqui para o Paulo, para ele ter também. A gente vai, nos próximos dias, mostrar isso para vocês. Eu vou colocar aqui na tela aquela imagem que você me mandou. Nas Pedir pro Fê 6, botar. só para a gente encerrar as perguntas enquanto você coloca. Nas Estamos na 6, top 2. está escrito, ele vai mudar o nome do hospital porque está errado, a cor do olho do menino porque está errado. Várias mudanças vão acontecer nesses laudos. Mas tem uma que é constante e não muda. Tá aqui. Tem uma pergunta que está ali. Há sinais de maus tratos? A resposta é não há sinais de maus tratos. Em todas as retificações. Ou seja, bom, aí a gente está ouvindo, porque olha só, quando a gente recebe informação, né, no primeiro momento ali, do pessoal do Rio de Janeiro que estava cobrindo o caso, é que o menino possivelmente sofreu maus tratos, você imagina o que não chega para a gente. Então, ali, bom, mas se o médico, o legista diz que não há sinais de maus tratos, você fica falando, mas que maus tratos? Porque, assim, é aparente. Que são maus tratos? Vamos lá. Então, esse menino apanhava, tá? Então, ele vai chegar com roxo, com machucados. Por exemplo, eu já cobri muitos casos de crianças que sofrem maus tratos. Então, tem desde criança que vai ser queimada com ponta de cigarro, tem cicatrizes que ainda não se cicatrizaram. Então, você vai vendo que é uma criança que ela vem sofrendo maus tratos. Então, quando chega ali no Instituto Médico Legal, o médico aponta, olha, achei essa ferida, achei essa queimadura, esse hematoma. Ele vai mostrando tudo isso. Quando o legista diz que não encontrou sinais de maus tratos, o que ele quer dizer? Que esta criança não sofria maus tratos anteriores. Mas aqui. e as fraturas? Então, não tem fratura. Não existe fratura. Vamos só colocar aqui... Só tem uma fratura na cabeça que pode ter sido de uma queda, mas não tem nenhuma fratura. Deixa eu pedir, Carlinha, para você explicar para a gente o que é essa imagem. Ó, essa aqui, gente, para vocês estão vendo aqui, é a única imagem do prontuário médico do Henri Borel. Tá o nomezinho dele em cima, vocês estão vendo ali, ó, Henri Borel Medeiros, tá a data e tá o horário que essa imagem foi feita ali, ó. 5h55 ali da manhã, porque ele deu entrada no hospital de madrugada passando mal. Quando a gente olha para vocês entenderem, essa imagem, tá? É que você precisa ser médico. Eu demorei para entender. Ela tem um pneumotórax bilateral. O que quer dizer isso? Os dois pulmões do Henri colapsaram no sentido que eles sofreram uma ruptura. Isso que vocês estão vendo, esse monte de fiozinhos ali, são eletrodos. Ou seja, ele estava ligado, ó, a um monitoramento cardíaco. Tá vendo ali, ó? Cadê as informações desse monitoramento cardíaco? Isso não existe. Bom, dito isso, esse pneumotórax, isso aqui é no final, tá? Ele dá entrada às 3h da manhã, né? Mais ou menos. Esse raio-x é tirado nesse horário, ou seja, depois que esse pneumotórax bilateral é feito. Ou seja, isto aqui já foi encontrado, já está no hospital, tá? Essa imagem demorou 6 meses para fazer parte do processo. 6 meses? 6 meses. Muito estranho. 6 meses? 6 meses. Precisou de um pedido judicial, tá? Isso foi judicializado para que o Barrador entregasse essa imagem. Mas é a única coisa que a gente tem do Barrador para o processo. Não tem o prontuário, não tem os logs de monitoramento, nós não temos absolutamente nada, somente essa imagem. Carla, porque é muito, no mínimo, né, contraditório você dizer que o menino chegou no hospital morto,
e ficar 2 horas num processo de ressuscitação. Coloca essa imagem de novo, Fefe, para mostrar uma coisa para as pessoas. Não aqui, para ó. em pé isso Você aí, tá né? vendo que não tem nenhuma fratura? Aqui, ó, no menino? Não Sim. tem, ó. Os ossos estão perfeitos, não existe fratura aqui. Olha só, a gente não tem sangue na cavidade abdominal, que isso no raio-x apareceria. O que não vai aparecer, tipo, se tem um corte num órgão. Isso a gente precisa de uma tomografia computadorizada. Mas a gente não tem sangue, não tem fluido e, mais ainda, não tem um osso quebrado. Cadê? Vocês estão vendo algum osso quebrado aí? Não. Nenhum. Ou seja, como é que o legista ignora um pneumotórax bilateral? Ele ignorou. Isso não está no laudo necroscópico. E isso aqui é um achado importante. Isso aqui, gente, causa morte. Um pneumotórax bilateral causa morte. Isso aqui é seríssimo, isso é gravíssimo. Ô, Carla, nós podemos estar diante, tudo isso a justiça vai avaliar, mas nós poderemos estar diante de um crime promovido pelo hospital. É isso. Sim, sim. Muito eu não grave. descarto isso. Sim, sim. Porque, vou dizer mais. Olha só, gente, ele tinha uma fratura também, tá? Aqui na cabeça, aqui atrás. E como é que essa fratura foi ocasionada? O que a gente... Vamos voltar lá para aquele domingo. Como é que aquele domingo aconteceu? Eles são pais separados, então ele passa parte do tempo com o pai, parte do tempo com a mãe ali, né? Eles dividem ali. Ele estava com o pai, foi passar um domingo lá agradável com o pai, foi brincar, o pai levou para passear, levou, acho que num parquinho de diversão dentro do shopping. Ele brincou e ele vai relatar o quê? Ele vai entregar o menino às quase 7h30 da noite para a mãe e vai falar: ele está vomitando. Isso é um outro achado muito importante. A mãe pega, mas criança vomita, né? Então, assim, será que comeu porcaria? Comeu alguma coisa? Comeu muito doce? E aí, tipo, tá enjoado? A mãe vai relatar o quê? Que deu banho, aí vai pegar o menino, vai dar banho no menino. Isso é o relato da mãe. A gente tem o relato do pai, agora o relato da mãe. Deu banho e a criança estava inapetente, não quis comer. Tem um vídeo que ela vai fazer, e até porque ela vai mandar para um amiguinho, mas acho que manda para o pai também. Dele deitado na cama. Deitado na cama. Ele falou, ele tá deitadinho, tá aqui com a mamãe, não sei o que. Mas ele tava meio jururu. Jururu. Ele não comeu, imagina, uma criancinha pequenininha, não comeu, tá enjoadinho. Muito bem. No meio da noite, acho que por volta das 2, sei lá, eram quase 3 horas, eles vão acordar e vão encontrar o menino Henry caído, tá? Aí tem uma hora, diz que um que acorda, depois é o outro. Bom, enfim, esse menino está caído no chão, né? Numa possível parada cardiorrespiratória, tá? Então, o que acontece? Olha só, o pai relata que o menino estava vomitando, a mãe diz que ele não queria comer, aí ele vai estar no chão caído com uma parada cardiorrespiratória. Gente, eu fui conversar com 17 médicos. Eu sou chata nesse nível. 17 médicos. Não, mas deixa eu explicar para vocês. Brasileiros e internacionais. E conversei com médicos que não fazem parte desse processo. O único que eu não consegui conversar, que se nega a falar, é o médico legista. Se fechou em copas de um jeito, ele não dá entrevista. Mas também não falou com ninguém, né? Ninguém. Ele também é muito estranho. Conversei com o Dr. Sami também, conversei com vários hepatologistas, médicos aqui do nosso Instituto de Medicina Legal de São Paulo. Conversei com legistas americanos. Todos me explicaram o seguinte: Carla, olha o que a gente tem. Isso aqui é um achado importante. Se ele, por algum motivo, estava brincando, caiu, se machucou, bateu a cabeça, e criança pequena lesiona. E as lesões em crianças são mais importantes do que em adultos. Sim. É lógico que a gente, pai e mãe, às vezes criança cai, levanta e pega, tá tudo bem, você nem acha. E criança não para. Olha os relatos que a gente tem. O menino ativo, brincalhão, gostava de correr. Era, né? Ele não era um menininho quietinho que ficava sentadinho numa cadeira. Ele era um menino, né? Alegre, vivo, com bastante vida. A gente não sabe se ele se machucou, porque às vezes, né, criança dá um perdido no pai. E você percebe... E pode ter se machucado, levantou, saiu correndo. Você percebe... O vômito já é um sinal de uma lesão.
de uma possível lesão. Ou, aí vamos trazer uma outra possibilidade também, porque isso existe. Toda criança, por muitas vezes, que está angustiada, ansiosa, está sofrendo, e aí talvez a Lala Sim. possa contribuir com isso, né? Às vezes, o vômito é sinal disso, né? Sim. Sim, é Que possível você acha, na Lala? verdade, assim, quando você até trouxe o fator de violência psicológica, né? Sob estresse, sim, a gente tem diversos sintomas, desde ânsia até vômito, dor de cabeça, dor muscular. É um conjunto de sintomas que cada um vai ter de uma forma mais acentuada. No caso de uma violência psicológica, além, né, da humilhação que a gente passa, palavras mais agressivas, né, sentimento de inferioridade que a gente vivencia, tem uma questão relacionada a um isolamento, então isolar ou negligenciar o que está sendo falado, né? E aí a sensação de insegurança fica iminente e aí eu fico vulnerável àquela outra pessoa. Então, no caso, o menino ele pedia, né, pelo resguardo da mãe e pedia por acolhimento, né? Que às vezes até pode se perceber se a babá traz algum relato em relação a isso, né? Dele buscando um conforto. É claro que a babá foi um fator muito recente na vida dele e pouco perceptível, mas pouco presente na questão das conversas e da criança se sentir acolhida por ela. Porque uma criança começa a formar vínculo, até com uma psicóloga, depois de 6 meses. É um processo, né, de algumas sessões e a criança vai passando a confiar e vai desenvolvendo essa confiança. Agora, uma psicóloga que é preparada e é instruída para esse desenvolvimento do vínculo para aliviar os sintomas e as sensações. Agora, imagina uma babá. Ela ainda era estudante, no caso de psicologia, como Isso. a Carla trouxe, né? E aí ela já começa a perceber, quando a gente começa a estudar psicologia, mesmo seja nos 6 primeiros meses, no primeiro ciclo da faculdade, a gente já começa a identificar coisas que angustiam a gente, empatia, né, pela outra pessoa, e começa a perceber alguns sofrimentos. Então, o sofrimento, ela já conseguiria começar a perceber, por isso que ela traz para o namorado. Então, assim, os vômitos, qualquer sintoma físico que uma criança comece a apresentar, a gente não deve negligenciar ou não deve deixar de olhar. Seja fisicamente, e se não tem uma justificativa física para aquilo estar acontecendo, existe uma justificativa psicológica. Tanto assim, a criança não está dormindo, a criança está comendo em excesso, a criança está deixando de comer, a criança está demonstrando agressividade ou choro excessivo. Qualquer mudança que acontece na vida da criança, na forma como ela se comporta, ou sintomas fisiológicos, é sinal da gente olhar para essa criança. O que está acontecendo com essa criança? Sabe o que eu gosto de vocês duas? Vocês trazem o cardápio. Isso é maravilhoso, porque às vezes as pessoas, elas se deixam levar pelo sentimento de indignação, porque, por exemplo, no meu caso, eu olho para aquele Jairinho, para aquela Monique, me dá asco, me dá nojo. Mas eu tenho que fazer o exercício comigo, que nós estamos lidando com comunicação, isso é uma coisa extremamente importante, com fatos, com comunicação, e principalmente no caso da Carla, que é jornalista, e a nossa obrigação aqui é fornecer para vocês justamente esse cardápio, porque, gente, não há um veredito sobre esse caso. Então, não dá para chegar e falar que o fulano fez isso ou a ciclano fez isso. Por isso, Carlinha Albuquerque, nós estamos aqui pedindo que a Justiça do Rio de Janeiro faça logo o agendamento desse júri popular, porque está demorando muito. Sim, mas tem até uma coisa para a gente passar para as pessoas, para elas entenderem também, que são pessoas aqui bastante curiosas. Tudo que a Lala falou está correto. Se a gente não tivesse essa fratura na cabeça e essa criança não precisasse de um atendimento médico posterior. Aí ela é levada para o Barrador, que é um hospital categoria ouro, né? A gente está falando do melhor hospital do Rio de Janeiro, não é qualquer hospital. Ele vai chegar lá em parada cardiorrespiratória. Olha o que os médicos falam pra gente. Não os do Barrador, os médicos com os quais eu entreguei essa documentação para que eles analisassem para mim. A gente tem isso, essa fratura que pode ter criado esse trauma, que é um edema, um inchaço que vai... Todas as características vômito, a criança ficar desacordada, dificuldade de respiração, tudo isso pode já ser em decorrência de um trauma na cabeça. Muito bem, ela vai chegar lá no Barrador e o que eles vão fazer? Precisam fazer o atendimento dessa criança, porque ela está ali meio que desacordada, com uma dificuldade muito grande de respirar. Ela vai ser ligada em monitores cardíacos. Então, tem monitoração ou não tem? Tá? Porque assim, se o coração não bate, tá assim...
Agora, se tem, mesmo que fraquinho, tem oxigenação ou não tem? Tem equipamentos para fazer isto, né? E esse menino foi ligado porque a gente está vendo aqui no raio-x, apesar da gente não ter o prontuário médico dele. O que a médica vai falar já lá na frente? Olha só, isso é um outro dado muito importante para vocês. Que esse menino estava com trismo. O que é isso? O que é trismo? Trismo já é um enrijecimento, porque ele estaria cadáver. Então, se ele estaria com trismo, a mandíbula fica fechada aqui, ó. Você não abre. Sabe como é que você vai fazer para fazer uma intubação? Você não faz. Você não consegue entubar um cadáver, você tem que quebrar esse osso aqui, ó. Você tem que abaixar. E aí, eu posso dizer para vocês também, porque eu já gravei mais de 60 casos com a divisão de homicídios. E o que acontece quando a pessoa já está morta, ela já está enrijecida? Até, vou pegar um caso simples para vocês entenderem. Uma pessoa que tentou se matar, né? Ou se matou, né? Deu um tiro na cabeça, ela está com um revólver aqui, ó. Então, ele está segurando. A polícia tem que tirar o revólver da mão. Então, ela vai tirar foto para mostrar, né? Que estava segurando a posição. Ele tem que quebrar o dedo. O dedo é quebrado. Você tem que quebrar o osso. E o momento que você quebra, ele não volta, porque não tem mais sangue, né? Porque fica tudo enrijecido, duro. Então, aqui, ó. Você imagina, o menino tá aqui, ó. Para você enfiar um tubo, que você tem que abrir a boca, enfiar lá dentro, ele tem que estar móvel. Você não... Então, assim, já é o primeiro, de novo, red flag lá dentro. Se tem trismo, não tem intubação. Outra coisa. Ele tem aqui, ó, no acesso venoso. Isso é muito importante que você falou, hein? Acesso venoso porque eles colocaram fluidos, que aí são vários. Podem colocar remédios, várias coisas para fazer se o coração está com batimento fraco e tudo. Adrenalina. O que acontece? Como é que você vai... Não se coloca fluido em cadáver. É outro... Aqui. Né? Tá, gente? Nem aqui no Brasil, nem fora do Brasil. Não se coloca. Não faz sentido nenhum. Olha o que a gente tem aqui, né? Alguém está mentindo. Alguém está mentindo. É óbvio que alguém está mentindo. O que a gente tem que pedir, porque assim, de novo, cadê o prontuário médico desse menino, entende? Eu liguei para as empresas que fornecem os equipamentos de monitoração cardíaca. Liguei. Tenho lá todo, eles me mandaram os manuais. Esses equipamentos guardam as informações por 96 horas. E depois eles vão sobrepondo. É que mais ou menos pensa na câmera, né? Que é assim, de prédio, depois de 7 dias eles vão gravando, agora já são 30 dias, mas eles vão se sobrepondo. Ou seja, a gente tinha uma janela ali de 96 horas para ter as informações dos aparelhos que estavam ligados no Henry. E aí, quando o corpinho dele vai chegar no Instituto Médico Legal, que isso para mim é um absurdo, o médico não checar a questão de um edema, um possível edema cerebral, né? Que isso pode ter sido a necessidade deste menino precisar do atendimento médico, não colocar o pneumotórax bilateral e qual é a causa-morte? Uma laceração hepática grau 2. Laceração hepática grau 2 não vai levar a uma necessidade de uma parada cardiorrespiratória. É isso que as pessoas precisam entender, que esse laudo é um absurdo completo do começo ao fim. E é isso que a gente tem que falar. O que está acontecendo? Esse médico, de fato, esteve com o Henry? Olhou o corpo do Henry? Carla, vamos fazer o seguinte, bora dar uma olhadinha no nosso chat aqui. Aliás, muito obrigado pelas mais de 1.100 pessoas que estão nos acompanhando na manhã desta terça-feira. Só que nós estamos com um problema, Carlinha. Tá pouco like, né? Menos de 500 likes. Tem mais de 1.100 pessoas e menos de 500 likes. Turma, para tudo e bora pros 500, 600 likes. Ajuda esse canal, clica nesse joinha que tá aí, não custa nada. Você ajuda a gente a ganhar mais alcance na plataforma. Olha o que ele fala. Olha, tem um técnico ali, o vale que a pena. Quem? Volta aqui um pouquinho, Quem que você tá falando? Quem que você tá falando? É o radiologista, um radiologista, ó. Sobe. Ó, realmente, Douglas Paixão. Olha lá, Douglas. O que ele falou? Sou técnico em radiologia e realmente a conduta desse hospital é bem estranha. Deveriam ter solicitado uma tomografia. Olha o que ele está falando. Ainda mais que querem confirmar que ele chegou com vida ou sem vida. Porque isso confirmaria. Confirmaria muita coisa, gente. Entende? Olha ali. A gente não tem. Isso foi feito? Ninguém sabe. Pode até ter sido feito. Deixa eu falar uma coisa. Para você que está nos acompanhando agora, já senta esse dedo no like e também manda sua pergunta aqui. Vou selecionar 2, 3 aqui, tanto para a Lala quanto para a Carlinha, para a gente poder fazer vocês participarem aqui. Pode abaixar o chat, Fefe? Vamos ver se vai chegar mais perguntas por aqui. Eu acho que tinha um
que estava falando de ontem do documentário da Record. Aliás, falando em... Eu vi também. Vocês assistiram o documentário? A gente vai falar disso. Deixa eu só trazer uma informação importante para vocês. Nós tivemos hoje de manhã a confirmação, nós estamos fazendo uma cobertura vasta aí sobre o caso Henri Borel, a gente quer se aprofundar nisso, a gente quer fazer com que o júri popular seja efetivamente marcado. E nesta quinta-feira, a gente tem uma entrevista agendada com o Leniel Borel, o pai do Henri Borel. É exclusivo, a gente vai trazer uma conversa firme com ele, nós vamos questioná-lo de vários pontos em relação a esse caso como um todo, e eu quero muito contar com a participação e com a presença de vocês também. Depois vocês mandem perguntas que vocês gostariam de fazer também para o Leniel, para que a gente possa A repercutir. Clarice faz uma pergunta ali. Que ó. mais? Esses 23 machucados, deixa eu ver, não são... Olha como é que é? Não são de violência. Uns são do atendimento e os demais podem ser ao brincar. Tinham menos de 2 milímetros. Exatamente. A Clarice tá falando. Ela explicou muito bem. Quando você vai fazer, né? Você precisa fazer uma massagem cardíaca. E para uma criança na idade dele, você tem uma pressão que é de 4 a 5 centímetros. Precisa ser numa uma coisa muito dura, numa maca, né? Uma maca firme. Não pode ter colchão. Porque senão você não faz a pressão aqui, né? Você está junto com o colchão, ele está desacelerando. Esta maca, gente, tem uns buraquinhos. Eu fui ver isso também. Que são os buraquinhos que estão exatamente nas costas dele, da pressão que foi feita. Então, isso aqui está ligado à pressão. Então, de novo, muitas coisas que a gente está vendo no laudo necroscópico está ligado ao pronto atendimento que ele recebeu no Barrador. Mas ele foi morto depois? Para De mim, casa? vocês querem o que Claro. eu acho? Ele morreu no hospital. Ele morre no hospital. Ele morre no hospital, não tenho dúvida disso. Ele morreu, chega vivo no hospital. Ele chega vivo, ele vai morrer no hospital. E aí, em decorrência de várias questões, vários problemas. Primeiro, porque o menino que chega... Existe, né, existe uma tabela, tá? Que não é brasileira, que, enfim, que faz parte do Conselho Federal de Medicina, que vem da American International Society, de padrão de atendimento hospitalar em pronto-socorro para a criança, que vai chegar como ele chegou. E eles têm que seguir aquele padrão Sim. de atendimento. A Simone Guedes está perguntando assim, gostaria de saber, no caso, quem matou. Pô, nós também, né, Simone? Estamos doidos atrás dessa resposta. Não só você. Mas ela diz que uma terceira pessoa pode ter entrado na casa. Acho difícil. Difícil, né, Carlinha, essa hipótese? Eu acho difícil. Vamos lembrar que a gente está falando de uma madrugada, né? Madrugada quase não tem barulho. Então, se a gente... por exemplo, imagina, no dia a dia, se a gente começar aqui a gritar, tem muito barulho, ninguém nem vai ouvir. Mas de noite, naquele silêncio absoluto, qualquer barulho chama atenção. Então, se alguém tivesse entrado, chamaria atenção. Mas tudo bem, entrou e, de novo, fez. Por que faria mal a uma criança? Eu acho difícil alguém entrar e fazer mal para uma criança. A gente precisa, de novo, pegar essas últimas 24 horas e sabe quando dissecar essas últimas 24 horas? Sim. E entender passo a passo o que foi acontecendo. Nós vamos fazer isso amanhã no programa. Amanhã a gente vai se debruçar exatamente sobre o dia 7 à noite, né? Do 7 de março de 2021, madrugada aí do dia 8. Eu só quero aqui nas minhas anotações que você possa falar a terceira pergunta, que ainda não foi respondida. Então você falou, né, do Henri no hospital, foi a Por que primeira. que ele precisou de atendimento médico? A segunda, essas mudanças em relação ao legista, né, que ele promoveu. Por quê? Por que ele tantas promoveu? mudanças? E aí eu acho que E a terceira? é as médicas. Como é que uma médica vai fazer uma intubação se ela diz que a criança já estava com trismo? Entendi. A questão do trismo. Como é que... Boa. Me explica. Eu gostaria que ela explicasse. Ela quebrou a mandíbula da criança para enfiar? Perfeito. Porque você não faz isso. Isso aqui, ó, é considerado uma conduta Perfeito. fraudulenta. E muito técnica, né? Você vê que o Exatamente. debate público ele Olha, não se gente, debruça nisso. vale assistir. Tem uma série muito boa, tá na Netflix, chama-se... não vou lembrar o nome inteiro, mas é o caso da Maia Kowalski. É uma menina que vai passar por vários problemas de saúde, né? E ela vai precisar tomar um remédio que é em doses altíssimas. E o hospital vai ter uma conduta completamente negligente com ela. E vai apontar a mãe
como sendo uma possível mãe que estava querendo matar a filha, enquanto a mãe estava tentando salvar a vida da filha. Essa mãe fica tão desesperada, porque é proibida de ficar com a filha, que essa mãe vai tirar a própria vida. É Sim. muito triste, é o segredo de Maia. E o que acontece no final? É comprovado a negligência médica e vai ter uma jornalista lá da Flórida, e isso num grande hospital também, tá? A gente está falando do John Hopkins, se não me engano. É gigante lá. A quantidade de pais que são denunciados por negligência e omissão, enquanto o problema está no atendimento médico. Isso acontece muito, né, Lala? Essa negligência por parte dos pais, né? Nesse caso, é extremamente nítido, né? Assim, o fato da criança, né, não estar sendo ouvida. Mas, assim, quando a gente olha para nossa casa, é possível que a gente também esteja fazendo isso sem, ao menos, perceber, né? Porque muitas vezes a gente não dá ouvidos para o que a criança está falando, a gente acha que ela está exagerando, a gente acha que ela já compreende muita coisa do que está sendo falado e ela ainda não tem a maturidade emocional para lidar com várias situações que estão acontecendo. Então, fica um alerta para os pais, né? Se o seu filho está falando alguma coisa, olha para a situação. Ele não está sendo mimizento, ou ele não está sendo mimado, ou por algum motivo ele está falando. E se você não trouxer para a criança falar e tentar explorar mais o que acontece, a gente simplesmente silencia essa criança e ela guarda aquele sofrimento para dentro dela. E aí, ou ela acaba tendo que, né, ir para uma psicóloga para tirar esse sofrimento, para conseguir falar sobre ele. E aí a gente acaba fazendo um trabalho com os pais em conjunto para aprender a ouvir os próprios filhos, né? Porque a gente, muitas vezes, como adultos, acha que a criança já tem uma assimilação e já tem uma inteligência, um amadurecimento emocional para lidar com todas as situações. Né, ela está aprendendo a lidar com limites, a lidar com situações desconfortáveis. E não é o real, né, Lala? É o real. Faz parte da vida, né? O social, aguentar um tempo numa fila, né? Assim, o tempo de espera, né? O quanto que a gente tolera e o quanto que a gente aguenta. Se pra gente é chato ficar um tempão numa fila, imagina pra uma criança. Então, assim, ela tá aprendendo a lidar com os desconfortos da própria vida. Perfeito. Então, aprender a ouvir o que ela tá falando e a superar cada limitação ou cada restrição que ela vai passando. Carla, vamos fazer o seguinte? Então, a nossa agenda aqui, turma, para vocês que estão nos acompanhando agora na manhã desta terça-feira, amanhã a gente promete se debruçar na madrugada do dia 7 de março de 2021, trazendo todas as inconsistências possíveis e principalmente os fatos que foram colocados até agora. E eu vou trazer nossa cobertura sem nenhum tipo de sensacionalismo aqui, não é, resposta cara? dos médicos, Boa. tanto os daqui como os de fora, que não tem ligação com o caso, ou seja, Boa. não são da acusação, não são da defesa, são pessoas isentas que olharam o material, olharam o processo, olharam, né, os laudos e eles vão trazer para vocês o que está certo e o que está errado, aonde a gente tem que prestar atenção. E só para a gente fechar, para que vocês tenham uma ideia, nós temos, em média, 2.000 pessoas que morrem por negligência médica no mundo por dia. 2.000 pessoas no mundo. No mundo. No número não é baixo, gente. Sim. Ou seja, a gente precisa entender, inclusive, o que está acontecendo. Sem dúvida. Amanhã nós vamos falar disso. Na quinta-feira, como eu prometi para vocês, a gente tem essa entrevista com o Leniel Borel, o pai do Henry Borel, amanhã aqui é nessa quinta. cobertura. Amanhã é quarta, a gente vai falar da madrugada. Na quinta, a gente fala com o Leniel Borel. Carla Albuquerque, mais uma vez, muito obrigado, viu, minha amiga? Pelo show sempre de informação. Mostra a cobra e mata o... Não, como é que é o ditado? Mostra o quê, Fefe? Me ajuda aí. Me ajuda aí, Mata Fefe. a cobra Mata a cobra e mostra o pau. É, muito bom. Mostra o pau e deixa a cobra te picar. Tá sabendo bem dos negócios, Não, hein? gente, é isso que a gente precisa entender. Para mim, eu não tô aqui na defesa nem de Jairo, nem de Monique. E podia ser, sei lá, eu não tô nem olhando para isso. Para mim, o que me importa é, novamente, porque amanhã pode ser o filho de alguém, pode ser um de nós. Então, a gente precisa do melhor atendimento. Nós precisamos que os nossos médicos legistas trabalhem ali com uma presteza que, assim, que não deixe dúvida. Você é maravilhosa, minha amiga. Muito obrigado. Um beijo para você. Beijão, E ó, um recado importante. Hoje, às 6 horas da tarde, tem Caso a Caso. E hoje as meninas, Paulinha Carvalho e Carla Albuquerque, vão fazer um especial sobre
PCC hoje, hein? Exatamente. Hoje vamos ter aqui Bruno Paes Manso, ó. Hoje tá imperdível o caso a caso, 6 horas, tá explodindo aí vários casos e do doutora PCC. Alessandra Girardi, As aí, que é meninas vão uma juntar tudo. especialista na área criminal também. 6 e da o Bruno tarde. é um grande pesquisador, assim, é um dos maiores feras, prêmio Jabuti. Vai 6 estar horas. conosco hoje. Não percam, às 6 horas da tarde aqui no canal, Caso a Caso, com Carla Albuquerque, Paulinha Carvalho e grande elenco.